meus amigos, bem-vindos ao programa Os Portugueses no Vale. É com muito gosto que estamos na vossa companhia. Aqui estamos todos os domingos com este programa já há 24 anos e, por conseguinte, hoje temos um convidado, como aliás tentamos ter em todos os programas produzidos aqui localmente pelo Canal 49, vistos, obviamente, como sabem, no Canal 49, desde Bakersfield no sul até à zona de Modesto no norte do Vale do São Joaquim, e agora também vistos através do sistema que se chama YouTube. O Canal 49 tem o seu próprio canal lá, e lá tem uma janelinha que se chama Os Portugueses no Vale, para aqueles que têm familiares e amigos em outras partes do mundo e que queiram, por que não, passar meia hora connosco falando das nossas coisas portuguesas na Califórnia e também dos intercâmbios que, graças a Deus, ainda mantemos com Portugal e, mais concretamente, com a região autónoma dos Açores, de onde são a maioria dos nossos imigrantes e de onde os nossos luso-americanos também, os nascidos cá, têm as suas raízes nas ilhas dos Açores, aqui na Califórnia, praticamente no grupo central do arquipélago. É um convidado que é já conhecido da casa aqui do Canal 49, do programa Os Portugueses no Vale e, obviamente, dos nossos amigos telespectadores. É o Sr. Liduino Borba, que é editor, escritor, vindo da Ilha Terceira e que veio aqui mais uma vez para apresentar uma das suas obras, desta feita relacionada com uma das nossas festas mais importantes na Califórnia. Sr. Liduino, bem-vindo, boa tarde e obrigadíssimo da nossa parte pelo tempo que dispensou para estar aqui connosco com os nossos amigos. Obrigado eu, boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa, que sei que tem uma audiência entre a nossa comunidade muito aceitável. Espero que sim. Aqueles que ainda falam português. É verdade, e que têm paciência para estarem connosco nestas nossas conversas em famílias, mas nada a Salazar. Portanto, Sr. Liduino, vamos falar um pouco sobre a razão que o trouxe esta vez à Califórnia. Sei que é um projeto que envolve a festa do Espírito Santo de Gustin, não é? É verdade. A razão desta viagem, aliás, são 4 razões. Desta vez. Durante 5 semanas, 2 semanas e meia na Califórnia e 2 semanas e meia em Toronto. As 2 semanas e meia na Califórnia começou por ser com o lançamento do livro Irmandade do Espírito Santo de Gustin, 100 anos, o GPS, ou seja, a história dessa Irmandade, que inclui a história da cidade, a história da igreja, a história da festa e todo envolvente, e a própria festa dos 100 anos, que também está incluída no livro. Essa foi a primeira razão, ou seja, o lançamento desse livro no dia 15 de março, no Salão de Gustin, ao fim do dia, com uma assistência muito agradável, muito razoável, casa cheia, e onde fui sempre, como sempre, muito bem recebido e muito bem tratado, costumo dizer. A segunda razão, mas ainda antes dessa, nasceu uma outra também relacionada portanto, com o livro, que foi um pré-lançamento, uma pré-apresentação no Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, na quarta-feira, enquadrado na Semana do Imigrante Português, que foi instituído, segundo julgo saber, em 1967, Exato. Se não estou errado, pelo então Presidente. Então, sim, que depois foi o Presidente, o Ronald Reagan. Ronald Reagan, foi governador do Estado. O governador do Estado naquela altura foi o primeiro a assinar a declaração. E depois, portanto, Presidente dos Estados Unidos. Essa foi, portanto, a primeira razão que se dividiu em 2. A segunda é, no próximo sábado, estar presente numa homenagem ao Charrua, na Casa dos Açores Rio Mar, onde haverá cantoria, onde haverá também, eventualmente, uns comes e bebes, como o nosso povo sabe muito bem fazer, que pretende ser uma homenagem para a angariação de fundos, digamos assim. Ou seja, o nosso grande improvisador Charrua, o maior improvisador dos Açores, aceito até hoje, portanto, pelos seus pares como sendo o maior, nasceu na freguesia das 5 Ribeiras, na Ilha Terceira, faleceu na freguesia de Santa Bárbara e foi sepultado na freguesia das 5 Ribeiras, como era seu desejo, no cemitério das 5 Ribeiras. E hoje, o que existe na freguesia das 5 Ribeiras é uma simples campa rasa com o número 65 e sem mais nada. Não tem um nome, uma identificação, absolutamente nada. E então, uma conversa minha com os amigos empreendedores da Califórnia, com o meu amigo presidente da Casa dos Açores, o comendador Manuel Eduardo Vieira, o secretário Vital Marcelino, que também é empreendedor e muito dinâmico nestas coisas, resolveu-se fazer esse serão para a angariação de fundos para identificar e dignificar a sepultura do Charrua nas 5 Ribeiras. Isto a propósito de quê? O Charrua cresceu com a nossa imigração. Claro. O Charrua foi o primeiro convidado a vir à imigração de propósito de cantar.
ele veio inaugurar as festas de Gastino em 1936. Foi o primeiro a fazê-lo, o primeiro a ser convidado com tal finalidade. Acho que a nossa imigração sentirá algum orgulho a acompanhar uma pessoa que, no fim, também ajudou a lançar, ou seja, o Charrua criou um grande nome na nossa diáspora, que ainda hoje é conhecido. Existem alguns escritos, alguns que eu tive acesso, e com muita graça e com muito interesse. É essa a finalidade da minha segunda razão de vir nesta viagem. A terceira é para a recolha de elementos para um livro sobre o nosso amigo João Pires, que tem uma livraria em Gastino, viveu na Artísia, viveu em Rilmar, viveu em Newman e estabeleceu-se ultimamente, há alguns anos, em Gastino, e aí é que tenho a maior leitaria de Gastino. E é uma experiência interessante que irei passar a livro, e acho que é o espelho dos outros sucessos desta atividade na Califórnia. A nossa imigração, a nossa diáspora deixa muitos sucessos em vários ramos, na cultura, na rádio, nas atividades económicas. São imensas as experiências de sucesso que acho que, passadas a livro, têm alguma razão. E o João Pires, acho que, para além do seu sucesso, também é um espelho de todos os outros. A quarta e última razão é já no Canadá, de onde vou daqui a dias, ou seja, no dia 25 de março, vou a caminho de Toronto, onde lá estarei 2 semanas e meia, para fazer a recolha de elementos para outro livro, também da diáspora, o nosso amigo Hélio Leal, que, para além de ser um empresário de construção civil em Toronto, de sucesso, é o homem que tem dinamizado a tauromaquia, um dos que tem dinamizado e muito a tauromaquia no Canadá, nomeadamente em Toronto. E pronto, são estas as 4 razões principais da minha vinda cá, e onde gosto sempre muito de estar. Já são muitas, já são muitas. Fale-nos um bocadinho sobre o livro que já publicado, que teve a amabilidade de mandar, e eu agradeço imenso aqui publicamente, já agradeci pessoalmente. É uma obra extremamente interessante e bem feita, e com um papel muito bom, portanto, daquelas obras que os americanos dizem que pode ser um coffee table book, portanto, pode-se pôr não só numa estante, mas também numa mesa, portanto, de recepção. Portanto, eu já o folhei, já tenho alguma coisa alinhavada sobre ele, e penso que é, porque, como disse, por aquilo que eu li, tem, de facto, é mais do que a história de uma Irmandade do Espírito Santo, é a história da Irmandade do Espírito Santo dentro de uma cidade, e quase indissociável as duas coisas, portanto, Irmandade, comunidade, cidade, Irmandade, comunidade. Muito portanto, bom. Penso, foi isso mais ou menos que eu tirei daquilo que li, do que escreveu e do que publicou. Portanto, é uma cidade que vive com uma comunidade e com uma Irmandade. Não é só a Irmandade do Espírito Santo e os seus 100 anos, porque todas elas acabaram de fazer, ou vão fazer na Califórnia praticamente. Todas as Irmandades do Espírito Santo têm 100 anos, ou estão, ou como eu disse, ou acabaram de fazer, já estão, aliás, a de Sausalito está a celebrar 125. Muito bem. E a de Tolar celebrou 100, a de Vaicel, etc. Mas esta vê-se, há ali uma peculiaridade, de facto, de ter as três. Como é que chegou a essa conclusão que, de facto, as três estavam mais ou menos conjugadas? Em primeiro lugar, a qualidade do livro que referiu é verdade. Houve o cuidado de fazer um livro com qualidade técnica, com bom papel. Extremamente boa qualidade. Acho que é normal que assim fosse, porque também faz parte de uma Irmandade que também tem uma dimensão e que grandes contributos tem dado às Irmandades desta Califórnia. É uma das importantes, porque é uma festa que envolve cerca de $500 mil, portanto, por ano. Já é uma festa com alguma dimensão. Não faria sentido ter um livro pobre para uma festa rica, entre aspas, não é? Claro. Portanto, acho que uma coisa diz com a outra. Houve alguma preocupação nesse sentido da minha parte, e acho que muito bem. Quanto ao livro em si, o livro está dividido em vários capítulos. Um deles é a festa dos 100 anos. Ou seja, eu, quando fiz o livro, que foi lançado em 2012, dos 100 anos da Irmandade do Espírito Santo de Turloco, eles tiveram a preocupação, e muito bem, nem sequer está em causa que esteja bem ou esteja mal aqui, mas acho que até está bem, de lançar o livro nos 100 anos da festa. Gastino teve a preocupação de incluir no livro os 100 anos da festa. E então o livro foi lançado agora, uns meses depois
dos 100 anos da festa, já vamos a caminho dos 101, mas ficou incluído no livro as manifestações, as festas dos 100 anos. E então o primeiro capítulo portanto, são as festas. Só aqui de realçar que a nível de fotografias ou de imagens, eu tinha 5.000 e tal imagens para tratar, foram incluídas 1.209 imagens, e na realidade são 753, porque parte delas são repetidas, por quando estamos a falar das pessoas, as fotografias das pessoas, do tesoureiro, do Marshall, de uma série de pessoas que fazem parte dos órgãos sociais, repete-se ao longo de vários anos a mesma pessoa e está a mesma fotografia. Ou seja, tem 753 fotografias que não são iguais, de 5.000 e tal que tínhamos para trabalhar. Mas o outro capítulo, que é logo o capítulo seguinte, é o capítulo da história, e envolve a história da cidade, a história da Irmandade e a história da Igreja. E que se confundem as três, porque a população portuguesa é de uma atividade enorme naquela zona de Gastim. Em 1920, quando a cidade tinha, julgo que à volta de 400 habitantes, não estou em erro, no ano de 1920, ao realizar-se a festa do Espírito Santo em Gastim, estavam estacionados em Gastim cerca de 1.000 automóveis vindos de toda a Califórnia de portugueses. Acho que é um número importante, um número significativo, diz alguma coisa da dimensão da festa. Hoje estamos em 2014 e falamos muito em Gastim e lembra-nos a festa de Nossa Senhora dos Milagres. A festa de Nossa Senhora dos Milagres é instituída em 1936. É uma festa que depois se sobrepôs à do Espírito Santo, ou seja, tem tido mais população presente na festa do que a do Espírito Santo, embora a do Espírito Santo continue a ser feita com muita gente. Mas foi essa festa do Espírito Santo que nasceu em 1913, a igreja tinha sido inaugurada em dezembro de 1912, com o mesmo nome, Igreja do Espírito Santo, portanto há aqui uma relação direta com a festa. A cidade só é incorporada em 1915, portanto, a festa nasce 2 anos antes da cidade ser incorporada. Portanto, isto demonstra a força e a presença portuguesa nesta área que tem força e dimensão, portanto, para fazer uma festa. E todos os anos, quando a festa se realiza, a presença de portugueses é sempre superior à população de Gastim. Claro. A população de Gastim evolui desde os princípios do século passado, dos 400 até aos 5.000 habitantes, 5.000 e poucos que tem hoje, mas todos os anos as presenças na festa e as sopas oferecidas aos irmãos é sempre em número superior à população da cidade. Um outro capítulo que é tratado a seguir é o capítulo com a festa em si, a história da festa, o desenvolvimento da festa ao longo dos anos, como é que ela se desenvolveu. E aqui há uma curiosidade que eu acho interessante. As festas realizavam-se praticamente ao sábado à noite e ao domingo, que eram os dias, o domingo era o dia de não trabalho, entre aspas, não é? ou de algum descanso. E a partir de 91, a festa começa a ser feita à sexta-feira à noite. E nestes anos ela prolonga-se e começa a ser feita na sexta-feira à noite, com uma noite de fados. E, portanto, por proposta da Cecília, a mulher de João Pires, que gostava muito de fados, e ele era presidente, e a partir daí fica instituído a sexta-feira como uma noite de fados em Gastim. Ainda hoje, ouço alguns comentários de algumas pessoas, não sei se têm razão ou não, porque não o vi ficar, julgo que têm razão, mas é uma percepção minha, de que portanto, Gastim é a catedral do fado na Califórnia. Não sei se será ou não, se isto ofende alguém, não é essa a minha intenção, mas é o que eu tenho ouvido. Tem que haver uma catedral num lugar qualquer. Acho que não deve ofender as pessoas. Um outro capítulo, já que estamos a falar em termos de livro, são os 100 anos, em termos de diretores, rainhas, acompanhados de fotografias. Ou seja, ao abrirmos o livro, temos de um lado todos os nomes dos diretores, as rainhas, o dia em que se realizou a festa, o dia da semana, e no outro lado as fotografias respectivas. Um quarto capítulo abrange toda a gente que ajuda esta festa, os anónimos, as costureiras, as cozinheiras, o homem que curtia os termossos durante muitos anos e quando faleceu deixou de curtir termossos. Esta é a verdade, portanto está lá a homenagem a ele e acho que muito bem.
E essa coisa maravilhosa, ou essas coisas maravilhosas no bom sentido, que são as capas das rainhas, são autênticas obras de arte feitas por mãos de fadas da nossa gente, que trouxe para cá as costureiras que as sabem fazer. Eu, só aqui uma à parte, ainda não perco a esperança de haver umas sanjoaninas na Ilha Terceira dedicadas à diáspora, no seu geral, porque acho que está a faltar, porque a diáspora tem tudo. Tem gente para ir ver, tem história e tem artistas. E é isso que é preciso para fazer uma festa. Tem as 3 coisas que é preciso para fazer uma festa. E uma delas seria um desfile de capas na Rua da Sé, naquele anfiteatro natural que nós temos na Ilha Terceira, destas obras maravilhosas que esta gente desenvolve aqui. E nós vamos continuar a conversar com o Sr. Liudino Borba sobre, portanto, estes assuntos, a festa, os seus livros, que ultimamente têm tratado muito a nossa diáspora, e ainda bem, neste intercâmbio Açores Diáspora, Açores Califórnia, Açores Estados Unidos da América e Canadá. Voltamos com a segunda parte da nossa conversa dentro de poucos segundos. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Bem-vindos à segunda parte do programa Os Portugueses no Vale. Continuamos a conversar com o Sr. Liudino Borba, que é oriundo da Ilha Terceira, aliás, onde vive, e está aqui, portanto, as razões já foram citadas ao longo da primeira parte do nosso programa. Estávamos a falar sobre a Festa do Espírito Santo em Gastin, a sua última obra lançada, portanto, há poucos dias aqui no estado da Califórnia, e também falar um pouco sobre esta obra que começa agora, que é sobre um homem de sucesso, o Sr. João Pires, que é conhecido de muita gente aqui, como vinhamos a falar em conversa particular, mas que podemos partilhar com os nossos amigos telespectadores. É um homem que tem tido um papel muito ativo, não só nas festas de Gastin e daquela zona, mas é um homem que tem contribuído muito para portanto, a cultura popular e não só a nível do estado da Califórnia. Já foi presidente da Luz American, da Federação Fraternal Luso-Americana, aliás, quero aqui salientar uma coisa que eu sou membro da Luz América desde quase que vim para a América, com o meu pequeno seguro, porque eu não posso ter seguros grandes porque não sou rico, mas tenho um pequeno seguro, e os meus filhos também, e agora os meus netos, portanto, a minha mulher, mas eu recordo-me que todos os anos, não sei se o Sr. Liudino sabe esta parte, mas um dos papéis, digamos assim, do Presidente da Federação Fraternal Luso-Americana é visitar os vários conselhos que estão subjugados à Luz América, que estão espalhados um pouco por toda a Califórnia. No tempo dele, já há uns anos atrás, muito mais do que havia hoje, porque a Luz América, todas as fraternais têm, portanto, mingado um bocadinho, tem havido, portanto, um decréscimo e não um acréscimo, em termos de conselhos e de atividade social. Mas eu recordo-me que eu sempre fui às visitas quando são a titular do chamado Sr. Presidente Supremo, ou Sra. Presidente Supremo, não é, da Luz América, e depois de muitos anos de ir, não sei, talvez 15, 20 anos, de ouvir muito falar inglês, o João Pires foi a primeira pessoa que eu ouvia falar em português como Presidente da Luz América. E fui-lhe dar os parabéns. E acontece que a família dele, portanto, da mesma freguesia da minha mulher, de São Bento e tal, e havia ali uma certa portanto, outra ligação. Porém, foi uma agradável surpresa, portanto, ver alguém a falar português. Eu não sou um puritano em que tem que ser apenas português, mas naquele caso achei piada, porque durante muitos anos só ouvi falar inglês. E agora até ouve-se falar muitas vezes mais português. Não sei se foi de facto um lançamento, digamos assim, pelo Sr. João Pires, mas sei que foi das primeiras pessoas que eu ouvisse a falar em português como Presidente numa visita à cidade titular.
Mas fala-nos um pouco do livro. Obviamente que fala o aspecto associativo dele, vai tentar fazer disso, para além do homem de sucesso que é na agropecuária, não é? O livro integra-se numa coleção de figuras da diáspora. O primeiro livro, o primeiro número, foi o Manuel Eduardo Vieira, o Rei da Batata Doce. O João Pires será um livro dessa coleção, assim como o Hélio Leal do Canadá, integrados nessa coleção Figuras da Diáspora, que eu pretendo continuar, não sei até onde, nem quantos, isso a gente nunca sabe, mas é integrado, integrado nessa coleção. O João Pires eu conheci-o em 2012, a quando do lançamento do livro do Rei da Batata Doce, Manuel Eduardo Vieira. E já antes o Manuel Eduardo Vieira me tinha abordado no sentido da Irmandade Espírito Santo ter a vontade de fazer um livro dos 100 anos da Irmandade. O João Pires foi o meu interlocutor através do Manuel Eduardo Vieira e a partir daí é que conheci o João Pires. O João Pires, como eu disse há pouco, é um empresário de sucesso, mas como todos, ou como a maioria, subiu a corda a pulso. A maior parte dos imigrantes cá estão, sabem o que é bem isso e sabem o que é que custa chegar ao ponto que chegaram. O João Pires não tem vida fácil, nasce numa família humilde, portanto na Ladeira Grande, ligada às vacas, desenvolve aí a sua atividade à volta de umas vacas que o pai tinha, até namorar a senhora com quem casou, a Cecília Pires, que já vivia na América, na altura tinha ido lá de visita, namorou em setembro e em dezembro estavam casados e estava na América. Foi tudo tão rápido e acho que correu bem até hoje, pelo menos por aquilo que se vê. E a partir daí o João vem para a América, naturalmente ligado à família da esposa, porque estava no Sul, e aí trabalha por conta de outra, numa leitaria, e já aí há testemunhos que eu já recolhi de ser uma pessoa de excelentes qualidades, portanto, para a atividade dita pelos seus pares. E quando teve uma oportunidade, compra a sua própria leitaria em Rio Mar. Foi uma experiência que ocorreu da maneira que ocorreu, nas leitarias pequenas altura, à volta de 90, 100 vacas. Mais tarde estabelece-se em Newman e corre também da maneira que corre e depois estabelece em Gastino. E é a partir de Gastino que desenvolve a leitaria que hoje tem. Começa com uma leitaria, julgo que de 100 e poucas vacas em Gastino, e hoje tem a maior leitaria da zona, com 7.000 cabeças, a ordenhar 3.100, 3.200 cabeças. Isto é a parte empresarial dele, a parte da vida, portanto, que o sustenta. A par disto, tem sido um homem que participou no Sul como presidente de uma Irmandade do Espírito Santo enquanto lá esteve, depois, portanto, participou na Luso-América, portanto, como referiu há bocado, e foi presidente da Festa de Nossa Senhora dos Milagres em Gastino, foi presidente da Festa do Espírito Santo em Gastino e assumiu a qualidade de tesoureiro, vai fazer 23 anos da Irmandade do Espírito Santo de Gastino. É muito respeitado pelos seus pares, isso nota-se entre as conversas de amigos. Aliás, há ali um grupo de amigos em Gastino que consegue dinamizar aquela zona toda central do Vale da Califórnia, gente que foram bem-sucedidos nos seus negócios, nas suas vidas e que dão muito do seu bem-estar para o bem-estar dos outros através das festas. Eu dizia há bocado, e é verdade, a festa de Gastino, da Irmandade do Espírito Santo de Gastino, movimenta meio $1 milhão. É uma festa, é umas São Joaninas, de outra forma, claro, né? Claro. As São Joaninas decorrem uma semana, a festa de Gastino decorre no fim de semana e envolve $500 mil. Isto há pessoas que fazem movimentar isto, como o João. O João emigrou, se não estou em erro, em 73, se não quero mentir, em 73 para a Califórnia, e é daquela vaga dos anos 70 da imigração. Da nossa última vaga de imigração e que é essa gente que hoje suporta uma grande parte destas atividades empresariais, destas atividades culturais, destas irmandades, disto tudo continua a manter isto de pé. De alguns documentos em que tive acesso, nomeadamente com a festa e outros, dá-me a impressão que a vinda dessa imigração veio trazer uma lufada de ar fresco
a estas festas. Algumas delas estavam um bocado, portanto, com menos movimento, digamos assim. Sim. A imigração pós-Campoinhos, não é? E acho que o João Pires é o espelho dessa imigração, reflete muito bem. É um benemérito por natureza, eu talvez o chamaria-lhe um benemérito silencioso. Gosta de dar com a mão, mas a outra fica escondida. Claro. E pronto, é o que eu diria em relação ao João. E nós temos apenas poucos minutos, restam-nos cerca de 2 minutos, mas eu queria perguntar, se não é inconveniente, há uma possível data para o lançamento do livro ou ainda não tem? Ainda não está nada certo, não. Poderá ser este ano, poderá ser o ano que vem, tudo dependerá... Ainda poderá ser em 2014? Poderá ser, mas não está nada certo. Isto também dependerá de como se recorrerão os trabalhos do livro. Sei que o João vai agora à terceira nos fins de maio e estará lá fins de maio e durante o mês de junho, e aí provavelmente já assistiremos a alguma coisa, porque haverá mais alguma coisa adiantada em relação a isso. E outros projetos, em um minuto, tem outros projetos? O projeto do Canadá, que falei há bocado, e tem por lá as igrejas da Ilha Terceira, os improvisadores da Ilha Terceira, os improvisadores na diáspora, são tudo coisas que vão andando. Vai-se fazer alguma recolha. De facto, os improvisadores da Califórnia... Na diáspora. Portanto, inclui a América, Canadá e também Brasil um pouco, mas menos. E não sei se há alguns na Bermuda, mas não deve haver, porque coitado daquela gente trabalha 24 horas por dia. Não tem tempo de cantar. Porque é uma tradição, obviamente, de São Miguel, não é de improvisadores, mas eu não conheço. Olha, muito obrigado por ter vindo ao canal Gordinov. O gosto foi meu, muito obrigado. Eu espero continua a fazer bons programas. Esperemos que sim, e espero que quando vier cá, portanto, para a próxima, se não for para o lançamento do livro do Sr. João Pires, para outra ocasião, queríamos marcar novo encontro, falar consigo, e os meus parabéns por este intercâmbio que está a dar e esta pujança, digamos assim, no bom sentido da palavra, que está a dar à nossa gente e às nossas organizações. É bom que a história da nossa diáspora seja escrita, ou pelo menos uma parte, porque há muito boa história para escrever sobre a nossa diáspora. E ainda bem que o está a fazer. Obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado aos nossos amigos telespectadores por terem estado connosco. Não se esqueçam, portanto, quando ouvirem na rádio, nos jornais, no Portuguese Tribune, ou mesmo na comunicação social das Facebooks, etc., que o Estilo e Domínio cá está, são sempre obras muito interessantes, falam da nossa gente, e não só, há outras tantas que podíamos falar, que ele tem publicado também sobre a Ilha Terceira, que nos interessam, porque nos interessa-nos manter este contacto entre os Açores e a diáspora. Muito obrigado pela vossa atenção, voltaremos de hoje a 15 dias, na próxima semana é a minha colega a doutora Lucianoia, e o programa Os Portugueses no Val, aqui todas as semanas no canal Gordinov. Um abraço, até sempre.